Olá, minhas seguidoras, meus seguidores e simpatizantes do canal Enfermeira Clara Educa. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês os cuidados que nós devemos ter com as pessoas que têm problemas respiratórios. Então, esta aula aqui é uma finalização da série Sistema Respiratório e suas doenças, né? Então, para encerrar, né, eu vou falar para vocês os principais cuidados que nós devemos ter conosco, se nós temos doença respiratória, para não termos doença respiratória, e também com aqueles que têm doença respiratória, que estão sob os nossos cuidados ou que moram conosco, e ainda aquelas pessoas que são do nosso núcleo de amizade e que por uma razão ou outra estejam passando por doenças que envolvem o trato respiratório. Eu sou a professora Clara, sou enfermeira, intensivista, especialista em educação e saúde e mestre em filosofia pela USP. Então vamos lá. Os problemas respiratórios, como nós vimos nos vídeos anteriores, eles estão bastante relacionados com o ambiente que vivemos e com o nosso modo de viver. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses dois aspectos e onde nós podemos ter cautela e cuidado para que não desenvolvamos doenças do trato respiratório ou quem já as tenha possa ter uma qualidade melhor de vida, ok? Então vamos lá. Sobre o ambiente, né? Quais são os cuidados que nós devemos ter com o ambiente que vivemos? Então, para pensar ambiente, devemos lembrar o lugar que a gente passa mais tempo, né? Então, nas nossas casas, à noite no nosso quarto, na hora de dormir, né? Afinal, às vezes a gente dorme 8 horas, fica 12 horas na cama ou até mais, né? Pensando aí quando a gente está acordado, às vezes assistindo TV ou fazendo alguma atividade, mas naquele ambiente do quarto. Ou quando estamos nos recuperando de alguma doença e a gente passa mais tempo no quarto. Gente? Também temos que pensar na sala, né? Que às vezes a gente passa um bom tempo ali na sala, ou quem tem escritório, trabalha home office, pensar sobre isso. E quem executa alguma função fora de casa, que às vezes trabalha por volta de 8 horas em um determinado lugar. Tudo bem que a gente tira aí, extrai dessas horas o almoço, o intervalo para lanche, tá? Então, o ambiente pensado dessa forma, nós temos que observar ali, né, quais são o tipo de ventilação que tem nesse ambiente, né? Então, ele permite circulação do ar, ele tem mais de uma janela onde fica aberta e permite a circulação desse ar. Porque se eu tenho somente uma janela, mesmo que eu a deixe aberta, não haverá circulação do ar. O ar entra, mas não sai. Então, o interessante é que esse ar entre e tenha um escape para que haja circulação, tá bom? Então, isso é a primeira preocupação, tá? Circulação de ar. Segundo, eu preciso observar nesse ambiente onde eu permaneço mais tempo no meu dia, se ele é um ambiente onde tem muitas mobílias, né?
Então, assim, muitos objetos. Por que essa preocupação? Porque muita mobília, muito objeto armazena muito pó, tá bom? E esse pó, no geral, ele tem ácaro, né, pelo, pele, né, resíduos. E tudo isso pode interferir no meu padrão respiratório. Eu estou ali, né, respirando aquele ar. Então, eu preciso observar se ali tem muito pó, fuligem, poeira. Então, exemplo, né? Tem pessoas que residem em grandes avenidas, né? Então, mora num prédio onde tem circulação de carros intensa, ônibus, tudo, soltando poluição, e você observa como, né? A quantidade de pó na superfície dos móveis é muito grande. Então pensa que se os móveis, se o piso está ficando tudo muito empoeirado, esse pó está sendo inalado por você. Esse pó ele está entrando dentro das tuas vias respiratórias, indo para o pulmão, através da inalação desse ar. Tá certo, gente? Então é importante que haja um sistema de filtragem desse ar. Tá? Então, como que pode dissipar, né, essa poeira? Uma das maneiras é você mantendo, né, sempre limpo as superfícies, uma circulação do ar através de umidificadores, ventiladores, circuladores de ar, né, que ajuda essa poeira, essas partículas se deslocarem, tá? E também através de plantas, né? Então as plantas, elas, mesmo que em vasos, elas auxiliam na purificação do ar. Tá? A umidificação do ar também, manter o ar umidificado através de recipientes com água, também ajudam a umidificar o ar e a dissipar essas partículas secas. Então elas ficam na superfície da água e você acaba não inalando. Na medida do possível, buscar ambientes que não estejam tão próximos a ruas e avenidas com esse tipo de movimentação, para que você tenha uma saúde melhor. Tanto é que hoje, né, as construções dos prédios se dão em condomínios com área verde, né? É preconizado um percentual de árvores plantadas dentro do condomínio, para que haja uma respiração melhor, né? Uma atmosfera melhor. Além disso, é importante tomar cuidado com substâncias tóxicas, irritativas para o nosso sistema respiratório. Então, quais seriam essas substâncias? Você mora próximo de alguma fábrica que produz, né, algum componente que exala, né, partículas tóxicas no ar? É preciso dar uma observada nisso, né? Se você mora próximo daquelas saídas de chaminés ou de fábricas que produzem ali queima de material e isso é lançado na atmosfera, é muito sério, muito sério. Aonde há queimadas frequentes, né? Então às vezes a gente passa em ruas que o povo queima colchão, pneu,
Tudo que é coisa também, se você vive numa área assim, vai ser muito prejudicial para você. Em casa também, cuidado com produtos inalados, produtos de limpeza, né? Então às vezes a pessoa coloca muita cândida, mistura com sabão, mistura com vários tipos de produtos de limpeza, vira uma mistura bomba, né? Mata tudo, inclusive você, né? Velas, né? Então essas velas que inalam, exalam, né? Perfume, cuidado. De repente você pode ser alérgico a alguma dessas substâncias. A vela perfumada, às vezes não passou por alguma vistoria, ela pode causar algum tipo de alergia em você. Então, muito cuidado com esses produtos que são muito cheirosos, né, que são colocados no ambiente, né, para exalar aí um odor gostoso. Às vezes o cheirinho é bom, mas o pessoal tem alergia, alguém pode ter alergia, tá? Incensos, cuidado, tá? Ah, mas eu quero fazer uma limpeza energética em casa, então estou acendendo vários incensos aqui. Aí de repente a energia fica ótima, né? Só que você vai parar no pronto-socorro. Então tem que tomar cuidado, às vezes deixar as janelas abertas, né? Ter o cuidado de não ligar incensos à noite. Essas essências, né? Óleos essenciais. Dá uma olhadinha, né? Se ela tem algum componente que pode gerar alergia ali para você, tá? Então, esses cuidados com o ambiente são fundamentais, né? E onde você trabalha também, né? Veja se você não lida com nenhuma substância química forte que possa causar prejuízo em você. Inclusive assim, amaciantes, perfumes para roupas, perfumes no geral. Às vezes você pode ser alérgica a um desses produtos, tá? E aí você começa com garganta seca, dificuldade para respirar, né? Às vezes animal doméstico também, né? Às vezes seu pet começa com desconforto respiratório em decorrência disso. Então, sobre ambiente, são esses os cuidados. Agora, sobre comportamento, né? Hábitos. Então, volto a lembrar, né? O hábito de fumar, cuidado, né? É um hábito que pode ocasionar doenças do sistema respiratório, tá? Hábitos, né? De pouca higiene, né? Lavar pouco as mãos. Então lembrar, né? Que muitos micro-organismos eles chegam até nós, se dá contaminação através das nossas mãos, né? Então usei ônibus, metrô, coletivo, né? Transporte coletivo. Chegar em casa lavando as mãos. Então assim, vá direto lavar as mãos com água e sabão. E assim, gente, é aquela lavagem das mãos bem feitinha, tá? Então como é que funciona? Molha a mão, põe o sabão, tá? Mão com mão, palma com palma, né? Depois, dorso da mão com dorso da mão, tá? Ponta dos dedos com ponta dos dedos, tá? Dedão, aqui o polegar, tá? E o punho, tá bom, gente? Para que seja lavado todas as partes da mão. Então não é aquela coisa, tá frio, dá uma molhadinha na ponta dos dedos, tá bom? Outra coisa, livros e revistas, principalmente quando em ambientes que mais pessoas manipularam, né? Então, um hábito ruim, né? Vai
vai ver uma revista num consultório, ou mesmo em casa que outras pessoas já viram. Põe a mão, vai virar a página, lambe a ponta do dedo para virar a página do livro. Gente, saliva, gotícula, é sua. Mas pode ter vírus, pode ter bactéria, pode ter fungo. Aí ficou na superfície lá da página. E eles não morrem assim. Água e sabão não mata tudo. Eles não morrem no ar, nem todos morrem. Aí vai outra pessoa ali e faz a mesma coisa. Ou toca naquele livro, naquela revista de biblioteca que todo mundo pegou. Aí você pegou emprestado aquele livro e faz o mesmo. Aí no dia seguinte você começa com sinais e sintomas de gripe, resfriado. Da onde será que veio? Do teu comportamento, né? Calçados, né? Caminhou na rua. Na rua tem todo tipo de vírus, bactérias e fungos no piso. Aí você chega com aquele calçado em casa, caminha pela casa inteira, depois você fica de pé no chão, depois você sobe na cama, depois você põe a mão embaixo do pé, aí você vai calçar o calçado, segura o calçado por baixo. Gente, não pode segurar o calçado aqui na parte de baixo, ó, vou mostrar, tá? Tem gente que pega o calçado aqui para enfiar no pé, ou enfiar no pé de alguém. Gente, esse calçado andou por tudo. Se você fizer um suave daqui, você cai de costa do número de bicho que tem. Aí vai segurar o calçado aqui, calçou lá na pessoa, aí depois faz assim, põe a mão na boca. Você está levando micro-organismo patogênico que causa doença para a boca, para o olho, para tudo. Tira o sapato da criança e põe em cima da mesa. A mesa que a gente coloca o pão para comer. Aí não sabe de onde que a criança está sempre com gripe, você também, a avó que mora com você, o tio. Gente, são hábitos simples, mas que precisam mudar. Deixa o calçado do lado de fora da porta. Eu falo isso em quase todos os meus vídeos, né? Deixa lá, entra de pé no chão, aí pega o sapato assim, põe lá fora, em cima de uma superfície, e depois você lava esse calçado, de tempos em tempos, com lisoforme. Deixa no sol, que o sol também ajuda a matar um pouco. E quando for sair de casa, pega lá e calça lá fora. Pronto. Dá trabalho, gente? Dá. Mas é economia de dinheiro, você não vai gastar dinheiro com isso, e de desconforto, porque quando você fica doente é desconfortável. Tá bom, gente? Então, trouxe coisas da rua, continua o mesmo cuidado da época do Covid, lava tudo antes de guardar na geladeira. Lava tudo com água e sabão. Bom, gente? Se você saiu, passeou com joias, ó, anéis, tudo isso, lava as mãos com água e sabão e anéis, porque senão não adianta. Celular, gente, celular é muito contaminado. Muito contaminado, né? Tem gente que leva o celular no banheiro quando vai fazer número 2, ou mesmo número 1. Banheiro é tudo contaminado. Banheiro público, fica olhando o celular lá no banheiro público, conversando no celular no banheiro público. Aí depois chega em casa e põe o celular do lado do prato quando vai comer. Gente, na minha casa eu não deixo. Eu falo assim, não, põe o celular ali, ó, pra lá, aquela mesa lá contaminada, tá? Então, chega com o celular uma vez por dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, passa um álcool nesse celular externamente, gente, para diminuir um pouco. Senão você digita lá com o dedo, depois põe o dedo na boca, põe o dedo no olho, põe o dedo na boca, sabe lá onde mais. Tá levando. E tá levando doença para dentro de você. Então, os cuidados com as pessoas que têm problema,
respiratório, vamos diminuir o número de micro-organismo patogênico no ambiente, tá bom? Depois, vamos tirar as coisas que causam irritação nas vias aéreas. Vamos diminuir poeira, tudo de dentro de casa, para o ar ficar mais puro, tá bom? Depois, manter os lençóis, o colchão, a cama, sempre com os lençóis bem trocados, lavados, cobertores, porque tudo isso vai desencadear rinite, crise alérgica, sinusite, todos os ites na parte respiratória, tá bom? Então assim, aquele hábito, né, de colocar os lençóis no sol, tudo isso é muito bom, né? Travesseiro, trocar travesseiro, gente. Esse travesseiro fica tudo mofado, velho. Joga fora, troca de tempos em tempos. A gente deita com a cabeça lá, né? Nosso cabelo tem tanto micro-organismo, tá? Colocando tudo isso pro sol, trocando, passando pano na casa, tirando excesso de poeira, excesso de ácaro, tá certo? Cabeceira elevada para quem tem problema respiratório, deixar algum umidificador dentro do quarto para umidificar, no inverno principalmente. As pessoas deixam muito as janelas fechadas. Não, gente, veste roupa quente e abre as janelas. Deixa esse ar circular durante o dia, mesmo que esteja frio. No final do dia, fecha as janelas. Aí o ar já circulou, né? Os bichos já foram embora. Quando vier pessoas visitar na sua casa que estejam com gripe, gente, né? Fala, olha, fulano tem problema respiratório, não dá. Se ele pegar uma gripe, ele piora muito. Então esses cuidados com a casa e o seu comportamento vai auxiliar muito a diminuir as crises que a pessoa que tem problema respiratório acaba tendo, tá? Quando for, né, andar em vias de grande poluição, põe uma máscara. Leva uma máscara sempre na bolsa, que aí você coloca essa máscara para evitar, né? Tá num lugar que as pessoas estão tossindo, espirrando, coloca uma máscara, né? É o melhor para você, tá? Então, esses cuidados parecem bobos, básicos, mas não são, gente. Eles impedem muitas doenças do trato respiratório, tá? E eu vou encerrando aqui, desejando muita saúde para o seu pulmão e para as suas vias respiratórias. E até o próximo vídeo!